Oi pessoal, eu sou a Isabelle Dali, do Estúdio Isabelle Dali, e hoje nós vamos apresentar para vocês o projeto BA. É um apartamento de 110 metros quadrados, ele é duplex e ele fica aqui em Perdizes. Quando nós fizemos o projeto, o foco dos nossos clientes era receber. Eles amam receber e recebem melhor do que ninguém nesse mundo. E aqui no andar de baixo a gente tem a área social, que é a área para receber, e lá em cima a área íntima dos quartos. Eu vou mostrar tudo para vocês. Fiquem até o final do vídeo para vocês pegarem bastante inspirações que a gente tem aqui nesse apartamento. E aqui a gente tem logo a entrada do apartamento, que nós temos uma vista maravilhosa e, como eu falei para vocês, eles gostam muito de receber. Então a gente quis uma sala bem integrada, que todos os cantinhos conversassem, que eles possam receber só um casal ou receber até 15, 20 pessoas aqui no apartamento. Então aqui logo na entrada a gente tem o estar, aqui a gente não tem sala de TV, o home ficou no andar de cima. E então aqui a gente tem uma sala de estar, a gente mandou fazer esse sofá sob medida para caber aqui nesse vão. Para compor a gente colocou uma poltrona, que essa poltrona também dá para usar em outros ambientes. Aqui uma mesinha de centro, que dá para servir de apoio para os aperitivos, para apoiar uma taça. E aqui atrás a gente colocou esse quadro lindo para compor esse ambiente. Quando eles mudaram para cá, eles não queriam fazer muita obra, já tinham algumas coisas prontas que eu vou mostrar para vocês, e eles não queriam muita quebradeira. Então a gente refez a iluminação, mas a gente fez tudo com iluminação sobreposta. Então aqui a gente tem um trilho sobreposto, que com isso a gente não precisou rasgar muito o gesso, e a gente colocou vários spots direcionáveis. Então a gente consegue focar um spot aqui na mesa, outro na poltrona, outro no sofá, nesse corredor, outro corredor. Então com isso a gente conseguiu não ter muita sujeira, fazer uma obra limpa e colocar iluminações direcionáveis. Para cá a gente tem a mesa de jantar com essa vista incrível. Eles queriam muito uma mesa que coubesse bastante gente, então nós colocamos essa mesa de 8 lugares. Ela é no limite para 8 pessoas, mas ficou super agradável e fica bem gostoso aqui para eles receberem, fica aconchegante para todo mundo. Nós colocamos um espelho nessa parede de frente para trazer ainda mais amplitude, a gente dobrar o ambiente. E aqui a gente trabalhou com a madeira e as cadeiras nesse couro caramelo. E aqui na sala de jantar a gente colocou esse pendente de madeira orgânico para dar uma brincadeira, dar uma quebrada aqui na mesa quadrada. Vindo para cá na varanda, a gente tem outra mesa. Como eu falei para vocês, eles adoram receber. Então o nosso cliente gosta muito de fazer churrasco. Então ele queria muito que aqui também tivesse uma mesa. Então a gente colocou aqui uma mesa que desse lado tem 4 cadeiras. Do outro lado tem um banco. Então no dia a dia, o que eles conseguem fazer? Empurrar a mesa um pouquinho mais para trás para que a passagem fique muito boa. Já é uma circulação boa, eu consigo passar aqui normalmente, mas a gente tem essa vantagem colocando um banco do outro lado. Aqui a churrasqueira, eles já tinham essa churrasqueira, nós não mudamos, eles quiseram manter a que foi entregue no apartamento. E do lado de cá é o xodó, que é o barzinho, esse imóvel que eles já tinham também. Então a gente colocou aqui fora, que é uma área mais descontraída, para fazer uma caipirinha, fazer um gin, que eles adoram. Então aqui ficou toda essa parte de bebidas. E como no churrasco, né, tem que ter um futebol, sempre bom ter alguma coisa, a gente colocou uma televisão aqui, ela fica escondida, então não fica na sala. A gente não tem, como eu falei para vocês, uma sala de TV, mas aqui a gente tem uma TV, caso tenha um jogo, alguma coisa que eles queiram assistir, tem aqui nesse cantinho.
aqui pra sala. Como eu mostrei pra vocês que aqui a gente tem o trilho, desse outro lado, além do pendente, nós colocamos também esse perfil sobreposto. Ele é um perfil bem delicadinho, mal dá pra ver que ele é sobreposto, e a gente fez ele em todos os lados acompanhando a mesa. E vindo pra cá, a gente tem o ponto alto do nosso projeto. Aqui na sala é uma parte com o pé direito duplo. E era uma parede enorme que não tinha absolutamente nada, não era bem aproveitada. E olhem só que maravilhoso que a gente fez. A gente criou essa super estante, aqui é o ponto alto do nosso projeto. A gente fez essa estante aqui com a cristaleira aberta, a gente fez questão de deixar sem porta. Para conseguir ver mesmo essa parte das taças, a gente colocou aqui as prateleiras intercaladas para a gente não ter problema na altura. Como tem taças que são mais altas, outras mais baixas, então a gente fez essa brincadeira com as prateleiras para não ter problema de altura. Aqui no meio a gente fez um nicho para ser o apoio do bar. Então aqui a gente tem a bandeja, que tem algumas taças, quando eles forem pegar, já conseguem apoiar aqui direto, pegar alguma coisa aqui no armário, também colocar aqui. A gente colocou aqui um pendente, como a gente tem bastante altura, a gente quis trabalhar com isso, então além dos perfis que a gente fez em toda a volta, na parte da frente, por que a gente põe na parte da frente? Porque aí ele ilumina aqui à frente. Se a gente colocasse no fundo, essa parte frontal ficaria escuro. Então a gente sempre, quando é em armário, coloca o perfil na frente. E aqui a gente colocou esse pendente, que é um dourado fosco, para trazer o movimento aqui para esse nicho. Aqui em cima a gente colocou uma escultura bem bonita, bem orgânica, para trazer uma leveza e brincar com ali o pé direito duplo. E aqui atrás de mim a gente fez a área das garrafas, então a gente colocou os ganchos para ser a área da adega, que eles conseguem colocar aqui as garrafas do jeito que eles quiserem. E para cima a gente fez uma estante só pra gente colocar a parte decorativa, os adornos, para ficar bem bonito e bem leve. Aqui na frente é a área de vinho, então quando estão só os dois, é aqui onde eles mais gostam de ficar. Nós colocamos essas duas poltroninhas, elas são menorzinhas, são mais baixas, são super aconchegantes. E a gente colocou uma cornelas para trazer uma graça aqui para a sala. Então aqui onde eles sentam, tomam vinho, ficam aqui a noite toda. Nós colocamos também essa composição de mesinhas laterais, porque, como eu falei, quando tem mais gente, eles conseguem pegar, levar, colocar do lado do sofá, colocar lá fora. É um apoio a mais que eles têm aqui na mesa. Aqui a gente tem a área da escada, que também não era lembrada, ela ficava aqui paradinha. Então o que a gente fez? Criamos a área do café. Nós fizemos aqui um aparador em vidro para ficar bem leve e a gente colocou aqui a área do café. Então a gente tem a bandejinha, a máquina do café e um vaso bem bonito com verde lindo, e aqui embaixo puffs com mais lugares. Então se tem mais gente, é só pegar o puff, vir para cá, levar para lá, que cabe bastante gente. E aqui embaixo da escada, como a gente não tinha ponto de iluminação, a gente puxou um ponto para cá e colocamos essa arandela, que é igual ao pendente que a gente tem aqui na estante de trás, para elas conversarem e ter uma iluminação indireta aqui na área do café. Aqui é a cozinha. Quando nós pegamos o apartamento, a cozinha já estava pronta e eles não quiseram reformar. Mas ela é bem legal, a gente fez algumas adaptações que eu quero mostrar pra vocês. Essa porta de vidro, ela já era existente, a gente resolveu manter, porque ela é muito legal. Quando eles querem receber pra cozinhar, aqui já tinha a península, que eles conseguem cozinhar e ter integração com os convidados. Mas quando eles querem algo mais reservado ou não vir pra cá, é só fechar essa porta de vidro, que fica super agradável também, eles ficam mais reservados para lá. Então aqui eles já tinham a cozinha toda montada, que era de cooktop, torre quente, pia, lava-louças e a geladeira. E para cá eles tinham a lavanderia, mas anteriormente aqui era fechado. Do começo dessa bancada até ali era fechado, tinha um buraco e pela planta a gente descobriu que era um buraco oco e nós abrimos. E aí o que a gente fez? A gente
aumentou aqui a área de lavanderia, ficou mais agradável, não tem uma parede aqui. E a gente aproveitou, fez uma bancada, que ela serve tanto para refeições rápidas, então a gente colocou 2 banquetinhas aqui, que eles conseguem, quando estão só eles, querem almoçar, uma coisa mais rápida, ficarem aqui, como também serve de apoio da área da lavanderia. Então a gente deu essa integrada na lavanderia com a cozinha. Aqui no lavabo também já estava pronto, nós não mexemos em muita coisa, eles têm aqui esse revestimento de tijolinho que deu um contraste bem legal aqui no lavabo. A cuba de esculpir, que eu gosto que ela vai até o final, que tem esse apoio para colocar a bandejinha com cheirinho, sabonete, o papel higiênico. E esse espelho aqui de ponta a ponta, ele não tá até o teto, mas ele tá bem legal assim, ele tem um recuo de parede toda que dá uma amplitude no lavabo. E agora, vamos lá em cima conhecer os quartos. Aqui na escada nós temos essa iluminação baixa, que são os balizadores. Então, se alguém acorda de madrugada, precisa de uma luz baixinha para direcionar, tem os balizadores. E aqui na escada a gente colocou essa iluminação de quadro focal, focando aqui nesse quadro para trazer uma vida aqui para a escada. E aqui é o quarto multifuncional. Como eu falei para vocês, nós não temos TV lá no andar de baixo, então aqui nós fizemos o home. Nós dividimos o quarto em 2 áreas. Aqui é a área da TV, a gente tem a TV com o home aqui embaixo já instalado na parede e com esse sofá super aconchegante que também foi feito sob medida para esse canto. Ele é retrátil, então a gente deixou um espaço aqui na frente que ele consegue abrir bastante e eles conseguem deitar aqui e ver bastante filme. Aqui atrás a gente fez esse móvel dividindo, que é a área do escritório. Então aqui a gente fez esse móvel que ainda assim dá para ver se eles quiserem assistir TV ou ligar a tela do computador na televisão, espelhar, dá tranquilamente. A gente colocou aqui esse perfil porque durante um filme, para não ficar num breu, é muito aconchegante ter essa luz, então a gente colocou esse perfil atrás e também esse perfil aqui na parede. A gente colocou ele alinhado com a guarnição da porta, a gente não colocou aqui embaixo para não ir direto nos olhos deles enquanto eles estiverem deitados. Então a gente colocou aqui essa iluminação aqui em cima, é um perfil sobreposto também, a gente colocou ele em preto para dar um destaque que combina aqui com os móveis do escritório. Então aqui a gente tem essa bancada. Ali na lateral a gente fez um nicho para não ficar um paredão, ficar só fechado, a gente fez uns nichos na lateral. Aqui em toda a volta nós temos armário, então aqui a gente não fez o armário de espelho, por quê? Se eles estão aqui e estão numa reunião, se tiver um espelho vai ficar espelhando, ninguém vai conseguir entrar, não ficaria legal. Então a gente fez nessa madeira para ficar um fundo bem bacana aqui durante uma reunião. E aqui sim, a gente fez um fundo espelhado porque aqui também eles guardam roupas, então precisavam de um espelho de corpo inteiro para eles se verem se tá tudo certo. E aqui na lateral a gente também tem um frigobar, então que fica um apoio na hora do filme ou enquanto eles estiverem trabalhando. Aqui a bancada, a gente fez ela de rodinha, então ela é fácil para andar. Se eles também quiserem puxar para cá e deixar o fundo da reunião para lá, é possível. E a gente fez nesse MDF que ele remete a um couro. Ele é super bonito, fica bem bonito e fica aconchegante para trabalhar. O MDF, ele é um material quente, então não é nada gelado, fica bem agradável aqui para trabalhar.
no quarto do bebê, a gente não queria deixar um tema específico, a gente queria que ficasse um quarto bem agradável, bem delicado, mas sem um tema específico. Então a gente trabalhou muito com o xadrez, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então aqui logo na entrada a gente tem a janela, que ela tem acesso aqui à varanda, então a gente colocou uma cortina pra fechar, mas pra não ficar aparecendo mesmo essa parte da janela, porque aqui a gente já tem o blackout total da veneziana. Pra cá, nós temos a área de amamentação, então a gente deu um super foco para essa poltrona. A gente colocou ela no verde, que conversa aqui com todo o quarto. E como todas as mamães sabem, precisa ser uma poltrona muito aconchegante, porque a gente passa horas e horas e muitas noites aqui. Então aqui uma poltrona bem aconchegante, com um puff para ela esticar a perna quando precisar. Uma mesinha lateral que sempre tem que ter, gente, mamães de primeira viagem, sempre tem que ter uma mesinha ao lado da poltrona, que precisa ter aqui uma aguinha, que a gente deixou a aguinha, a moringa, que é só ela pegar, pôr a aguinha, o carrossel, que toca uma musiquinha muito gostosa, e aqui a gente colocou esse abajur, que é do mesmo conjunto das arandelas que eu já vou mostrar pra vocês. Então a gente pegou esse abajurzinho verdinho, todo aqui no tema do quarto. Os móveis a gente trabalhou no branco, a gente colocou esse papel de parede xadrez super delicado. Eu e ali a gente ficou apaixonada nele, tinha que ser ele. E aqui a gente tem essa cômoda, que ela é bem grande. Gente, o maior espaço que vocês puderem ter de cômoda para bebê, coloquem. Porque pra criança ficar deitada, depois vai crescendo, as perninhas para fora. Então, o maior espaço que vocês conseguirem aproveitar para cômoda, aproveita. Então aqui a gente tem a área do trocador, aqui a área da bandeja com essa porcelana maravilhosa, gente. Eu vou contar uma coisa pra vocês, pessoal aqui do projeto. A mãe da nossa cliente, ela aprendeu a fazer pintura em porcelana só pra fazer a do Dante. E olha que perfeição, gente. Ela que pintou tudo à mão. Aqui as bordas, tudo com ourinho, coisa mais delicada. Já quero fazer de todos os nossos clientes com ela, que ficou muito lindo. Aqui tem a porta maternidade, que também a gente pensa em pendurar aqui ou não, pra gente não estragar a parede, mas a gente deixou aqui porque é uma coisa que nós mães temos muito apego, é sempre a porta da maternidade. Pra cá a gente tem esse armário já existente. A gente fez esse apartamento há alguns anos e a gente deixou aqui, já era o quarto do baby. A gente não sabia se ia ser menino, menina, mas a gente deixou aqui vazio pra fazer futuramente quando ele chegasse. Então a gente já tinha deixado esse armário aqui. Tem o espaço que era do armário, a gente colocou com portas de espelho pra trazer amplitude. Tem um espelho aqui de corpo inteiro. Pra cá a gente tem um berço, ele é um berço bem grande, a gente até pensou em colocá-lo nessa posição. Cabe, ainda assim tem área de passagem, consegue abrir a cômoda, mas a gente achou que nessa posição ele ficaria melhor. Então a gente tem nas paredes, logo que entra, esse papel de parede do xadrez verde. E nessa parede de cá, a gente fez essa aqui com boiserie, que a nossa cliente, ela tem um lado muito clássico, então a gente colocou aqui no quarto do bebê. A gente colocou esses boiseries com as arandelas parzinho, uma de cada lado, que são iguais ao abajur que eu mostrei pra vocês, que tem na mesinha lateral. E aqui, um ponto alto também desse quarto é a iluminação. O que acontece? A gente, como eu falei pra vocês, fizemos esse apartamento há alguns anos e agora a gente fez o quarto do bebê. Na época, eles não queriam que a gente quebrasse muita coisa por conta da iluminação. Então aqui a gente já tinha deixado os pontos existentes, que eram esses dois spots de frente ao armário e esse spot central. Só que para bebê a gente precisa de uma iluminação baixa, agradável, aconchegante, se vai amamentar na madrugada, ou se é depois do banho, ou se é para fazer uma sonequinha. Então nós criamos vários circuitos de várias maneiras que a gente não precisasse quebrar o gesso que a gente já tinha aqui. Então uma delas são as arandelas, que a gente consegue apagar tudo e deixar só as duas arandelinhas acesas. Uma outra é a do abajur, só ligar no abajur. Uma outra que a gente fez é a iluminação aqui em todo o perímetro. Então na tabica, a tabica é aquele espaço que fica do teto até a parede. Ficam 2 centímetros, que hoje em dia a gente faz assim por conta de dilatação. Então a gente colocou a iluminação toda na tabica, que também fica uma luz bem baixinha, bem agradável. E aqui no cortineiro a gente colocou
uma fita âmbar, que essa é um amarelo bem quente, bem baixinho, que para uma sonequinha é delicioso. Então a gente se preocupou muito nisso, por mais que eles não quisessem quebrar, mas a gente precisava muito trabalhar na iluminação. A iluminação é um ponto muito alto pra gente nos nossos projetos, então a gente quis muito aqui no quarto do bebê trazer todo o aconchego para ele na iluminação. E para trazer uma graça pro papel de parede, para ele não ficar até o teto, como a gente tem o boiserie deste lado, do lado de cá a gente colocou a moldura em cima, em todo o perímetro do quarto, que a gente parou o papel de parede nele e fez a pintura para cima. Então a gente trouxe essa mistura do clássico com o contemporâneo que a gente quis aqui pro quarto. Ambiente, a Suite Master, eu vou mostrar para vocês. Ela também já estava pronta, então aqui eles já tinham esse armário com porta de correr atrás da porta, a gente não mexeu. E já tinha uma coisa que eu achei muito legal aqui. Eles tiraram a parede que tinha, a divisória do quarto para o banheiro, e para trazer mais amplitude, eles fizeram aqui uma divisória de vidro, que eu achei que ficou sensacional. E dos lados, eles colocaram espelhos, que dá para se ver daqui, trazer amplitude para o quarto, tanto quanto para o banheiro. Aqui eles já tinham essa cama, que estava nessa parede, com essa cabeceira em madeira maravilhosa, e a gente fez essa composição aqui na roupa de cama, que a gente gosta muito de fazer com o edredom, a colcha, os travesseiros, a almofada. A gente gosta de uma cama bem gostosa, bem aconchegante. Ali, a mesinha de cabeceira, eles já tinham também, que é sempre bom um apoio aqui na cama. Vindo pra cá, tem o banheiro que eu comentei com vocês, então aqui eles mantiveram essa alvenaria para ter a bancada dupla, que tem duas cubas e é o que divide o quarto do banheiro. Eles mantiveram aqui essa parede de alvenaria para ter toda a parte de hidráulica aqui e dividir os ambientes. Pra cá tem a área do vaso, que tem também uma porta, então eles conseguem fechar, deixar aqui fechadinho. E lá dentro a área do box, que tem uma janela que dá acesso na varanda. E aqui nós temos a varanda, que a gente nomeou como área de descompressão. Então aqui é uma área que eles adoram ficar os dois aqui. A gente colocou essas poltronas que na verdade são namoradeiras, que elas são mais largas, então cabem os dois sentados em uma, ou cada um sentado em uma, bem aconchegante. Eles adoram ficar aqui para ler um livro, para ver a vista, para tomar um vinho só os dois. Eles falaram que amam ficar aqui de noite juntos. E aqui a gente fez esse painel ripado com essa iluminação indireta. Vocês lembram que eu mostrei pra vocês o quarto multifuncional, que é aquele que tem o home e o escritório? A gente fez também armários antes. Aqui era uma porta que dava acesso para a varanda. Como eles queriam ter a privacidade da varanda só para eles e eles precisavam de mais armário, então a gente tirou a porta e a gente fez a divisória desses dois ambientes com um armário. Então aquele armário, o guarda-roupas, ele é o fundo e esse painel é o fundo do armário. Para a gente não perder mais espaço, a gente fez o fundo nesse ripado para cá, que traz esse aconchego e essa iluminação bem agradável aqui para a varanda. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar, que eu vou adorar responder todas as perguntas. E não esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Um beijo e até o próximo vídeo.